A imagem surgiu na tela e eu congelei. Era a varanda da casa onde cresci, a mesma placa de metal pendurada no portão, e havia um som de passos que eu jurava reconhecer, mesmo sem som anexado. O cheiro de chuva molhada parecia atravessar o monitor, e o reflexo da luz azul me trouxe de volta a uma noite que eu tentei esquecer. Não pedi aquilo, não descrevi nada parecido, e ainda assim ali estava algo que só eu conhecia. Não sabia o que aquilo significava naquele momento. Fique até o fim, porque o que vou contar muda a forma como você pensa sobre pedir imagens a uma inteligência artificial e sobre a memória que achamos guardada. Eu sou narrador desta história, trabalho com áudio e edição e estava ajudando meu amigo João em um projeto. Ele me ofereceu o convite que abriu essa porta. Apague as luzes, abaixe o volume e sente-se confortavelmente. O que você está prestes a ouvir é um aviso e talvez uma confissão. João era designer gráfico e sempre falou sobre produtividade. Marina, minha mãe, aparecia nas conversas quando eu reclamava de não ter tempo. Ela dizia que tudo que é criado volta para contar histórias. Pedro, o vizinho, às vezes trazia café e ouvia as nossas teorias. Carla era uma perita em imagens que eu conheci mais tarde, e o delegado Lucas entrou quando as coisas saíram do script. No início era só curiosidade. João mostrou imagens na tela do estúdio, figuras que ele dizia conseguir em minutos com um gerador de imagens. Ele explicou de forma simples. A inteligência artificial combina pedaços de fotos e descrições para criar algo novo, às vezes convincente, às vezes estranho. O convite para eu tentar veio por e-mail, um link curto com um botão que dizia aceitar convite. Aceitei sem grandes expectativas. Logo percebi que o que parecia ser apenas uma ferramenta de trabalho poderia tocar memórias que pensávamos enterradas. Quando penso na minha infância, lembro de 4 coisas claras: a rua sem asfalto, o barulho do caminhão do gás às sextas, a cor amarela daquele portão e a sensação de estar sempre observando algo sem entender. Estudei som e edição, saí cedo de casa e aprendi a transformar lembranças em trilhas. A minha formação me deu olhar, mas não me protegeu do que iria aparecer. Perdi meu pai quando tinha 21 anos. A ausência criou um buraco que eu tentava preencher com trabalho. Esse trauma pequeno e persistente me deixou com a mania de colecionar imagens e áudios da casa, como se guardar memórias fosse um antídoto. Hoje percebo que o que eu pensava ser controle era ilusão. No presente, entre freelas e projetos com João, aceitei experimentar a plataforma para um storyboard rápido. Não imaginava que ela começaria a devolver imagens que eu não havia inventado, mas que sabiam demais sobre a minha vida. Na tarde em que tudo começou, João sentou-se à minha frente, brilho de tela no rosto, e disse que eu deveria ver um experimento. Ele mostrou uma série de imagens que misturava estilos, algumas aquarelas, outras quase fotográficas. A sala cheirava a café queimado, o ventilador fazia um zumbido baixo e a luz difusa do corredor desenhava sombras longas. Dialoguei com João ali mesmo, com a câmera do estúdio desligada, e a troca ficou tensa e rápida. João, falei com entusiasmo, você tem que ver isso agora. Eu parei e olhei. Por que esse monte de rosto? João respondeu, é só testar, prompt por prompt. Você descreve e ela monta. Eu perguntei, mas esses olhos parecem familiares. Como assim? João hesitou e disse, talvez seja só padrão de dados. Eu insisti e afundei a face na mão dizendo, não é padrão, é minha rua. João suspirou e falou, aceita o convite e tenta por tua conta. Foram 7 trocas, pequenas pausas, olhares e gestos que eu lembro nitidamente. A cada imagem que ele mostrava, eu senti o estômago apertar. Havia ruídos visuais, olhos que não respondiam, uma costura nos cantos dos rostos, como se alguém tivesse colado pedaços desconexos. Era útil, disse ele, para acelerar projetos, mas eu vi ali um perigo. A capacidade de reproduzir memórias, mesmo que distorcidas. No começo, as imagens foram benefícios palpáveis. João usava a ferramenta para mockups e selecionava estilos em segundos. Eu testei um prompt simples, casa amarela, portão torto, verão tarde, e a inteligência gerou uma imagem que tinha a textura da parede da minha infância e uma mancha no vidro que eu reconheci como a cicatriz deixada por uma queda do meu irmão. A utilidade vinha com um preço. Cada geração foi deixando traços pessoais que não tinham como estar nos bancos de dados. Ficamos mais horas do que deveríamos.
Numa noite de sexta, sob luz amarelada, aceitei seguir um tutorial que João passou. Havia termos de serviço, uma caixa de seleção que eu cliquei rápido, um campo de créditos e uma indicação de que eu receberia 20 estrelas por teste. A tela pingou um som de notificação e um e-mail de convite chegou ao meu inbox. A sensação era de abrir uma porta prometendo trabalho e conforto. A interface pedira permissões básicas, mas no rodapé havia uma linha pequena falando sobre o uso de fragmentos de imagens para treinamento. Não prestei atenção, não naquele momento. Comecei a brincar com prompts mais íntimos, testando descrições que soavam inocentes, mas que eu sabia que deveriam permanecer privadas. Usei termos como memória de infância, noite de chuva, porta com placa de metal, modelo de carro antigo. A inteligência respondeu com imagens que eram cada vez mais específicas e às vezes perturbadoras. Em uma delas, havia um carro estacionado exatamente como o do meu pai, a porta entreaberta e uma sombra redonda no banco de trás. Eu sabia que aquela sombra era o lugar onde ele costumava deixar um casaco. As falhas visuais eram pequenas, um corte no braço do motorista, um reflexo que não combinava, mas os detalhes pessoais me atingiam como outro. Lâminas finas. A sensação de invasão cresceu ao ponto de que comecei a questionar os dados que eu mesmo tinha enviado ao cabo dos anos em redes e arquivos. Algumas noites virei tentando refinar o prompt. Em vez de escrever no automático, eu descrevia odores e sons, como se a IA pudesse conjurar textura sensorial. Em uma madrugada escrevi chuva salgada no ar, cheiro de óleo de motor, som de passos descalços no piso frio. A imagem resultante trouxe um ângulo da varanda com ranhuras que eu só lembro por ter raspado a mão ali uma vez quando era criança. O medo chegou em camadas. Primeiro vinha o assombro calmo, depois a raiva por ver algo tão íntimo replicado, e por fim a sensação de que alguém, algo ou um algoritmo conhecia memórias que eu guardava às 7 chaves. Em uma conversa com Marina por telefone, eu tentei explicar o que via. Marina falou: "Calma, meu filho, respira e me conta direito." Eu disse: "Mãe, é a nossa varanda, tem um detalhe no corrimão." Marina respondeu: "Como assim? Que detalhe?" Eu gaguejei e admiti: "Não sei explicar, mãe, é como se alguém soubesse." Marina suspirou e falou: "Guarda tudo e depois me mostras." Outra tronca curta, carregada de emoção, que serviu para medir minha própria incredulidade e a reação familiar. Primeiro momento de tensão ocorreu quando a plataforma gerou uma imagem que mostrava a porta da minha casa entreaberta e um bilhete colado com a caligrafia que minha avó usava. Eu senti o chão sair dos pés e o cheiro de café velho se misturou ao do monitor. Havia 4 sensações que se sobrepuseram: a visão nítida do bilhete, o som imaginário de alguém puxando a corrente, o gosto metálico na boca e o tato invisível da memória se abrindo. Passei a noite em claro, as mãos trêmulas, e desliguei o computador como se pudesse interromper a continuidade daquilo. Foram 3 parágrafos longos de pensamento confundido, memórias que vinham à tona em ondas, e a decisão que se impôs: desconectar antes que aquilo se aprofundasse. A angústia foi tão física que até Pedro, que mora ao lado, bateu na porta no dia seguinte e trouxe um pão para acalmar. Conversei com Carlos, outro amigo e desenvolvedor que entendia de APIs, para tentar rastrear a origem dos fragmentos. Ele fez perguntas técnicas e pediu logs. Na troca com ele, houve 4 trocas objetivas, rápidas e necessárias. "Carlos, você pode checar os logs dessa conta?" Eu respondi: "Mostro o convite e passo as credenciais temporárias." Carlos disse: "Não compartilhe a senha aqui, me envia só os IDs das imagens." Eu confirmei tudo e mandei os dados. Carlos explicou: "Vou rodar uma verificação de API e ver se tem vazamento." Essas conversas me deram um fio técnico de alguma segurança, mas não resolvia a sensação de que aquela inteligência guardava coisas demais. Em um descritivo técnico curto, explico que verificação de logs envolve checar cabeçalhos de requisição, tokens de sessão e metadados das imagens, analisando se há correspondência persistente entre prompts e fragmentos salvos em cache. Esse procedimento não é invisível. Ele deixa um rastro que Carla, a perita, mais tarde examinaria com lupa. Segundo momento de tensão veio quando, ao tentar remover uma imagem do meu histórico, recebemos uma mensagem automática da plataforma dizendo que a imagem poderia ser usada para melhorar o modelo e que apagar do meu histórico não garantia a remoção de fragmentos de treinamento. O texto na tela parecia neutro e burocrático, mas o som do e-mail chegando naquele instante foi como uma confirmação de que eu havia perdido o controle. Eu liguei para João e houve 5 trocas acaloradas. Eu falei: "João, isso diz que não se apaga nada." João murmurou: "Velho, é padrão deles, está no termo."
Eu gritei, então, por que não avisastes que isso era permanente? João ficou quieto e respirou. Eu li rápido e não pensei nisso. Eu disse, você poderia ter me alertado. João suspirou e falou, eu achei que a gente tinha controle. A conversa teve pausas, reprovações e culpa. Senti meus dedos pegaram o copo de vidro com tanta força que quase quebrei. A percepção de perda aumentou e com ela a vontade de buscar uma resposta externa. Terceiro momento de tensão foi quando a IA gerou a imagem final que me deixou sem fala. Era a sala da casa, com a televisão antiga ligada e uma cadeira vazia no centro. Sobre a cadeira havia uma jaqueta com cheiro virtual de cigarro que eu reconheceria entre 1000. No fundo, num canto quase apagado, havia uma silhueta que lembrava meu pai. A imagem era um aquarela escuro, como se alguém tivesse pintado a memória com tinta escorrida. Eu senti vômito, e a sala onde estava passou a feder levemente a algo que eu só posso descrever como lembrança. Essa cena despertou algo que eu não queria enfrentar, uma memória de abandono e da última vez que vi meu pai entrando no carro e indo embora sem olhar para trás. Foram 3 parágrafos de reação interna, lembranças atropeladas e a decisão quase instantânea de buscar ajuda profissional. Procurei Carla, a perita em forense de imagem que me foi indicada por Ana, uma colega do trabalho. Carla examinou os metadados, comparou pixels e falou sobre técnicas de detecção de manipulação e de repetições de padrões que costumam indicar sobreposição de bancos de imagens. Em 3 trocas, minha esperança alternou com frustração. Carla explicou, eu vejo sobreposição de texturas. Eu perguntei, e isso prova que as imagens vieram de um arquivo nosso? Carla respondeu, não necessariamente, mas existem correspondências. Eu questionei, e o que isso significa para meus dados? Carla concluiu, significa que algo do seu acervo pode ter sido usado para treinar modelos. Ela descreveu o procedimento técnico básico de coleta de evidência digital e me orientou a salvar capturas, registrar horários e encaminhar à delegacia. Em termos práticos, a perícia envolve extração de arquivos, hash dos conteúdos e comparação com amostras. Do modelo. Esse trecho técnico ocupa algumas linhas e precisa de cuidado, mas vale dizer que é possível gerar um relatório pericial que descreve probabilidades de origem de fragmentos. No ápice, eu tive que decidir entre expor ou enterrar aquilo. Falei com o delegado Lucas, levei capturas e contei tudo. Houve 5 trocas, formais e tensas, entre perguntas e confirmações. Lucas pediu que eu entregasse arquivos e descrevesse o impacto emocional. Ele disse que abriria um boletim e tentaria contato com a plataforma por vias legais. Enquanto isso, a comunidade reagiu. Pedro contou à vizinhança. Marina leu as imagens e disse que sentir medo era natural. Ana publicou um aviso sobre privacidade em um grupo e Roberto, um técnico amigo de João, tentou automatizar a exclusão de caches. Os nomes se tornaram âncoras e vozes que me tiraram do isolamento, mas não apagaram a ferida. Aqui, se você já passou por algo parecido, pare um momento e escreva nos comentários, começando com "Eu vi" e conte sua experiência. Sei que é desconfortável, sei que é íntimo, mas comentários ajudam. Você não está sozinho e compartilhar pode abrir caminhos que a gente não enxerga. Se quiser um formato, comece com "Eu vi", seguido de onde aconteceu e do que você sentiu. Seus relatos ajudam outras pessoas a entenderem o alcance dessas ferramentas e podem inspirar vídeos futuros. Agora volto à história porque isto é só o começo do que aconteceu comigo. Depois de registrar oficialmente, decidi guardar cópias seguras das imagens e procurar apagar rastros. Pedi a João para deletar o projeto, e ele relutou. Tivemos uma conversa longa, com 7 trocas cheias de culpa e justificativas. Eu disse, não quero mais isso no meu computador. João murmurou, eu já salvo em outro lugar por precaução. Eu forcei. Por quê? Foi você que me convidou. João explicou, eu não imaginei que fosse afetar tanto. Eu respondi, então apaga tudo agora. João ficou em silêncio por 1 minuto e depois falou, está bem. A ação foram comandos, cliques e confirmações, mas após isso veio a descoberta de que apagar localmente não garantia remoção nos servidores da plataforma. A sensação de impotência cresceu junto com a necessidade de ser proativo. No desfecho imediato, eu rompi com o uso da ferramenta e desliguei todas as integrações. Enviei e-mails pedindo remoção e documentos para a plataforma e procurei a delegacia para formalizar a queixa. Contei para Marina e ela segurou minha cabeça entre as mãos e repetiu que cuidar das memórias era um ato de amor. Eu guardei cópias em pendrives criptografados e registrei tudo num arquivo com data e hora. Ainda assim, fiquei com a sensação de que as imagens haviam escapado. A plataforma enviou mensagens automáticas sobre o uso de créditos e estrelas, como se a gamificação permanecesse indiferente ao estrago emocional.
Aviso a você que escuta. Leia termos e condições. Entenda que convite por e-mail pode parecer inofensivo e que créditos e estrelas não significam anonimato. Epílogo. 1 mês depois. 1 mês após as primeiras imagens, eu estava mais cauteloso e ainda abalado. Tirei uma licença de trabalho de 1 semana para organizar provas e conversar com especialistas. Carla me enviou um laudo preliminar, indicando compatibilidade entre fragmentos das imagens que eu tinha e padrões do modelo usado pela plataforma. Levei isso ao delegado Lucas, que abriu um procedimento administrativo. A reação da comunidade me ajudou a não me isolar. Pedro trouxe almoço, Ana e Roberto falaram com João, e Marina passou noites na minha sala comigo. Eu sentia o apoio, mas também uma ansiedade crônica, um sintoma novo que me lembrava a cada notificação que eu poderia ver de novo aquilo que tentei enterrar. A resposta da plataforma foi em parte automática e em parte evasiva, prometendo investigar e remediar sem dar prazos claros. Nesse mês, aprendi a importância de backups criptografados, de listas de quem tem acesso aos seus arquivos e de como termos aparentemente inofensivos podem transferir direitos sobre fragmentos que você supõe privados. Epílogo, 3 meses depois. 3 meses se passaram e a investigação ainda engatinhava. Recebi um ofício da plataforma dizendo que iria revisar práticas, mas sem demonstrar que removia fragmentos do modelo. Carla continuou com análises e apontou possibilidades de mitigação, como solicitações formais de exclusão e a exigência de provas de propriedade sobre os arquivos originais. Durante esse período, criei uma rotina para reduzir gatilhos. Apaguei perfis antigos, mudei práticas de backup e limitei o que amigos podiam compartilhar comigo. João e eu conversamos de forma mais séria sobre responsabilidade digital. Tivemos um diálogo longo e necessário, com 5 trocas em que assumimos erros e desenhamos procedimentos novos. A comunidade online começou a discutir casos similares e alguns comentários me deram forças. Ainda assim, de vez em quando eu despertava no meio da noite com a imagem da jaqueta vazia girando na cabeça. Isso me mostrou que a cura é lenta e que a restauração de confiança tecnológica exige tempo, transparência e responsabilidade real das plataformas. Epílogo, 6 meses depois. Passados 6 meses, a vida retomou um ritmo mais estável, mas as marcas permaneceram. O delegado Lucas encaminhou o caso para uma avaliação mais ampla e o laudo de Carla foi anexado ao inquérito. A plataforma, pressionada, publicou uma atualização sobre políticas de uso de dados e um formulário específico para solicitações de remoção de fragmentos que poderiam ter como origem conteúdos pessoais. Não é perfeito e há muitos pontos a serem melhorados, mas vi que minha ação teve algum efeito. Eu participei de uma audiência pública online sobre direitos digitais e compartilhei parte da minha experiência, com a voz trêmula e a intenção de alertar outras pessoas. Marina continuou sendo meu porto. João se inscreveu em curso sobre ética em IA e Roberto ajudou a montar um guia prático para evitar exposição de arquivos pessoais em treinamentos de modelos. 6 meses depois, eu estava mais atento, mais armado com conhecimento e convicto de que responsabilidade e empatia precisam andar junto com tecnologia. Ainda hoje, quando fecho os olhos, vejo a luz azul da tela e sinto o peso daquela imagem que me mostrou o passado. A ação que tomei foi preservar provas, procurar peritos e formalizar queixa, e aconselho você a fazer o mesmo se estiver numa situação parecida. Tenha cuidado com o que pede a um gerador de imagens. Nem toda descrição merece uma resposta visual. Nem toda lembrança precisa ser revivida por um algoritmo. Se esta história mexeu com você, comente abaixo começando com "Eu vi" e conte sua experiência. Isso pode ajudar alguém. Se quiser ouvir mais relatos como este, inscreva-se para acompanhar novas histórias e análises. E lembre-se sempre, apagar às vezes é cuidado, e algumas memórias não pedem ser traduzidas em pixels.